Ao longo do último mês, a administração do presidente Donald Trump introduziu uma série de políticas comerciais agressivas e declarações provocativas que aumentaram significativamente as tensões com o Canadá e a União Europeia. Vários especialistas em comércio internacional, incluindo analistas da Organização Mundial do Comércio e do Instituto Peterson para a Economia Internacional, alertaram que tais medidas podem prejudicar parcerias econômicas de longa data. Como consequência direta, o Canadá e a União Europeia demonstraram determinação em reforçar seus laços, diversificar seus portfólios comerciais e apresentar uma frente unificada contra o protecionismo dos Estados. Além das questões comerciais, defesa e segurança também se tornaram um ponto focal para os líderes europeus, à medida que se ajustam às mudanças nas políticas dos Estados Unidos. Sob a administração Trump, a França anunciou uma segunda reunião de alto nível na quarta-feira para discutir estratégias de segurança e defesa em relação à Ucrânia, dando continuidade a um encontro de emergência previamente organizado pelo presidente Emmanuel Macron. Desta vez, a lista de participantes convidados vai além das maiores potências europeias para incluir Noruega, Canadá, Lituânia, Estônia, Letônia, República Tcheca, Grécia, Finlândia, Romênia, Suécia e Bélgica. Autoridades familiarizadas com o planejamento indicam que o formato híbrido do encontro, permitindo participação presencial e virtual, visa garantir máxima adesão. O objetivo mais amplo da França parece ser a construção de uma posição europeia mais unificada, especialmente diante das crescentes preocupações sobre a confiabilidade dos Estados Unidos e potenciais negociações indiretas com a Rússia. O Canadá e os Estados Unidos compartilham um dos relacionamentos econômicos mais extensos e mutuamente benéficos do mundo. De acordo com várias estimativas, o comércio bilateral de bens e serviços entre os dois países se aproxima ou ultrapassa 800 bilhões de dólares anualmente, o que equivale a aproximadamente 22 bilhões de dólares cruzando a fronteira todos os dias. Segundo dados compilados pelo Escritório do Representante de Comércio do Zibuno Shade, o STR, e pelo Ministério de Assuntos Globais do Canadá, essa enorme troca bilateral abrange setores-chave como manufatura automotiva, produtos agrícolas, tecnologia, serviços e, crucialmente, energia. No entanto, em meio a um crescente debate sobre a imposição de tarifas sobre exportações canadenses, muitos especialistas alertam que tais medidas podem ter sérias repercussões não apenas para o Canadá, mas também para os Estados Unidos. Uma preocupação primária é a significativa dependência americana das importações de energia do Canadá, particularmente petróleo e eletricidade. O Canadá é o maior fornecedor estrangeiro de petróleo bruto para os Estados Unidos, superando amplamente outros grandes exportadores como a Arábia Saudita e México. Segundo estimativas da Administração de Informação de Energia dos senhores EIA, o Canadá tem representado consistentemente mais da metade de todas as importações de petróleo bruto do senhor EUA nos últimos anos. Grande parte desse suprimento é transportada por extensas redes de dutos transfronteiriços, como o sistema Keystone, que abastece refinarias no meio oeste e na costa do Golfo. Qualquer interrupção devido a tarifas ou medidas retaliatórias poderia levar a aumentos nos preços dos combustíveis e pressionar as cadeias de suprimento de produtos petroquímicos. Embora as exportações canadenses de eletricidade para os Estados Unidos representem uma parcela modesta do consumo total americano em nível nacional, certos estados do norte dependem fortemente da energia canadense. Províncias como Quebec, Manitoba e Colômbia Britânica enviam eletricidade hidrelétrica através da fronteira, fornecendo uma fonte de energia estável e de baixo custo para estados do Nordeste, do Meio-Oeste Superior e do Noroeste do Pacífico. Durante as temporadas de demanda máxima, especialmente no inverno e no verão, essa eletricidade importada do Canadá ajuda muitas regiões do Ziprão-Sul
a evitar escassez e a reduzir a dependência de fontes de energia mais caras ou com maiores emissões de carbono. Se as tarifas aumentarem e levarem a retaliações comerciais mais amplas, esses fluxos podem ser reduzidos ou se tornar mais caros, pressionando as redes elétricas locais e elevando as contas de energia dos consumidores. A interdependência mais ampla das duas economias amplifica o impacto de qualquer tarifa. No setor automotivo, por exemplo, peças frequentemente cruzam a fronteira várias vezes antes da montagem final, o que significa que tarifas sobre componentes podem aumentar os custos para montadoras americanas e, consequentemente, para os consumidores. Dinâmicas semelhantes existem na agricultura. Frutas, vegetais e gado frequentemente se movem tanto para o norte quanto para o sul, garantindo preços estáveis de alimentos e ajudando agricultores em ambos os países a lidar com flutuações sazonais. Caso os ilhas imponham tarifas sobre a energia canadense ou outros setores, o Canadá historicamente demonstrou que responderá com medidas proporcionais. Isso pode desencadear um ciclo de tarifas escalonadas que prejudicam importações essenciais de ambos os lados. Especialistas de instituições como o Instituto Peterson para a Economia Internacional e a Câmara de Comércio Canadense alertam que esse tipo de retaliação mútua pode causar amplas disrupções nas cadeias de suprimentos, perdas de empregos e aumentos no custo de vida em ambos os países, precisamente o oposto do que qualquer governo pretende alcançar. Confiança geopolítica e dos investidores, segurança energética e estabilidade política frequentemente andam de mãos dadas. Se a cooperação transfronteiriça em petróleo e eletricidade for comprometida, isso pode desestabilizar os mercados e levar investidores, tanto estrangeiros quanto domésticos, a repensar projetos que dependem de termos comerciais previsíveis. Líderes empresariais enfatizam que infraestrutura confiável, regulamentações consistentes e tarifas mínimas sustentam os estreitos laços econômicos entre os Estados Unidos e o Canadá. Minar essas vantagens pode gerar incerteza de longo prazo sobre novos investimentos em oleodutos, fábricas e outros empreendimentos que geram empregos. Assim, embora a perspectiva de tarifas possa ser apresentada como uma ferramenta para proteger indústrias domésticas, a realidade é muito mais complexa. Enorme escala do comércio entre Estados Unidos e Canadá e a importância estratégica da energia canadense para o mercado americano significam que qualquer interrupção significativa pode provocar sérias consequências econômicas para os próprios Estados Unidos. Especialistas concordam amplamente que uma abordagem equilibrada e colaborativa para resolver disputas comerciais beneficia ambos os países, garantindo crescimento contínuo, fornecimento estável de energia e mercados consumidores robustos dos dois lados da fronteira. Tanto o Canadá quanto a União Europeia priorizaram uma cooperação econômica mais estreita para reduzir a dependência do mercado americano e manter um sistema de comércio internacional baseado em regras. Essa estratégia se tornou ainda mais relevante desde que os Estados Unidos impuseram tarifas sobre as importações de aço e alumínio, ações que economistas do Fundo Monetário Internacional alertam que podem desencadear retaliações e maiores perturbações no comércio global. Um dos principais marcos legais e estruturais que apoiam esses laços mais estreitos é o Acordo Abrangente Econômico e Comercial, CETA, em vigor provisoriamente desde 2017. O CETA foi projetado para eliminar tarifas sobre quase 98% dos bens e serviços comercializados entre Canadá e União Europeia. De acordo com os dados mais recentes da Comissão Europeia, o comércio bilateral entre os dois parceiros cresceu aproximadamente 65% desde a aplicação provisória do acordo. Além de impulsionar o comércio de bens, o acordo também facilita o reconhecimento mútuo de qualificações profissionais em áreas como engenharia e arquitetura funcionários de ambos os lados. Incluindo ministros canadenses em Ottawa e representantes comerciais da UE em Bruxelas, destacam a importância de explorar plenamente os benefícios do CETA. Eles ressaltam a necessidade de garantir que pequenas e médias empresas, PMEs,
possam navegar pelas complexidades do comércio transatlântico. Organizações de apoio empresarial, como a Câmara de Comércio Canadense e a Eurochambre, publicaram guias e oferecem programas de treinamento para ajudar as PMEs a exportar com mais eficiência sob o CETA. Dado que os Estados Unidos representam quase 75% do mercado de exportação canadense, os formuladores de políticas do Canadá estão trabalhando para reduzir a exposição econômica às oscilações do comércio americano. O governo do primeiro-ministro Justin Trudeau estabeleceu uma meta ambiciosa: aumentar as exportações para fora do Portugal em 50% até 2025. Para isso, o Canadá tem buscado novos acordos comerciais com países como Indonésia e Equador, expandindo sua presença em mercados emergentes na Ásia e na América Latina. Economistas do Royal Bank of Canada destacam que diversificar parceiros comerciais pode oferecer aos exportadores canadenses uma proteção contra tarifas potenciais ou mudanças políticas em Washington. Da mesma forma, os comissários europeus veem o CETA como parte de um plano mais amplo da UE para diversificar suas relações comerciais externas, complementando acordos já existentes ou pendentes com parceiros como Japão, Vietnã e outras nações. Outro componente fundamental dessa parceria mais profunda é o desenvolvimento conjunto de cadeias de suprimentos seguras para minerais críticos, lítio, cobalto, níquel e outros elementos de terras raras são essenciais para a produção moderna de baterias e tecnologias de energia verde. Tanto o Canadá quanto a UE manifestaram interesse em reduzir a dependência de fornecedores como a China para esses minerais estratégicos,